Olá, nós estamos ainda continuando nessa série, o cientista espiritual André Luiz. Estamos trazendo muitas informações de ciência que o André trouxe, mas que o mundo acadêmico ainda não começou a estudar a ciência que o André Luiz traz, mas vão estudar, porque em breve os cientistas vão mergulhar no estudo do corpo espiritual e aí eles vão ver quantas informações muitos anos antes o André Luiz trouxe. Esse caso, o caso da Laudemira, que é a lição número 363, o número 363 informações que eu estou trazendo que o André Luiz trouxe de ciência. Esse caso da Laudemira é muito interessante para que nós pudéssemos refletir. O André Luiz está ainda nesses capítulos falando sobre a transfusão magnética, o passe. E ele vai dizendo, Laudemira está internada no hospital de uma grande cidade brasileira. E ela está em trabalho de parto, um parto bastante difícil. A Laudemira é paciente, está internada, um parto difícil. O obstetra está tomando providências para levá-la à cesariana. Uma vez que tentara todos os recursos possíveis, não conseguiu a evolução de um parto normal. O parto não estava indo para o parto normal, ele ia fazer cesárea, porque ele tentou tudo e não estava conseguindo. A partir desse momento, desencadeou-se uma operação de ajuda no mundo espiritual. Olha, você nem imagina, ela está lá para o parto e uma ajuda no mundo espiritual. A Laudemira é uma pessoa comum, uma mulher comum, não é nenhuma missionária. Laudemira é tutelada da Mansão da Paz. Mansão da Paz é uma instituição espiritual dirigida pelo instrutor Druso. Druso é que dirige essa instituição, que tem o apoio constante do assistente Silas. Este é convocado a agir imediatamente no caso da parturiente. O Silas é convocado a agir imediatamente. Porque os benfeitores espirituais que assistem diretamente no hospital sabem que uma cesariana seria desastroso no caso dela. E porque Silas conta que ela deveria receber mais 3 filhos, além daquele que está para vir, cujo parto está em via de realizar. Ao todo seria 5 filhos. Ele ia ter 5 filhos. E se fizesse cesárea, ia atrapalhar os outros 3 que vinham. Sila conheceu Laudemira quando ela deu entrada na Mansão da Paz. Ela deu entrada e foi lá que o Silas conheceu ela. É um lugar de tratamento. No início do século XX. Estava semiconsciente. Normalmente, lá na Mansão da Paz, você vai ver as informações lá do André, eles ficam pessoas semiconscientes, mas espírito já desencarnado, que eles ficam em tratamento. Ainda muito traumatizada, perturbada com vários problemas, ele pôde, depois de acompanhar todo o seu drama após a morte, em um dado momento em sua estadia na Mansão da Paz, na presença dos mentores espirituais, ela fez uma sessão especial de regressão de memória e tomou conhecimento de algumas de suas vidas pregressas, a fim de que pudesse projetar para a próxima vida. Quando ela estava lá na Mansão da Paz, quando recuperou, melhorou, ela fez uma regressão de memória de vidas pregressas. Isso é feito facilmente, às vezes até para ajudar o espírito que vai reencarnar saber de alguns compromissos que precisa ser realizado. Olha quanta informação ele já está dando no espaço pequeno, até que tem regressões de memória lá do mundo espiritual. Ele está chamando a atenção. Assim que esquematizou a descida atual, esta que ela vive presentemente na crosta terrestre, a fim de que pudesse trabalhar um pouco mais por sua reabilitação espiritual. Descobriu-se que ela fora frívola e inconsequente dama da corte de Joana II. Olha o que ele, quando fez aquela recreação, ela trabalhava na corte, na corte de Joana II, a rainha de Nápoles, de 1414 a 1435. Aquele tempo ela estava agora resolvendo o problema dela agora
no ano 1900 e pouco, que estava resolvendo o problema. Possuía mais 2 irmãos consanguíneos que lhe apoiavam todos os planos loucos de vaidade e domínio. Casou-se, mas arrastou o consorte para a morte pelo punhal de um dos seus favoritos. Ela era namoradeira, né? Viúva e dona de bens consideráveis, cresceu em prestígio por haver favorecido o casamento da rainha, a viúva de Guilherme, duque da Áustria, com Jaime Bordon, conde de La Marche. Desde então passou a associar-se mais intimamente às aventuras de sua soberana. Ela era amiga da soberana, que ela ajudou a soberana no casamento. A soberana também não era boa bisca, né? Confiando os prazeres e dissipações nas quais perturbou a conduta de muitos homens de bem, arruinando muitos lares, e com isso provocou a ira de várias mulheres do seu tempo, menosprezou sagradas oportunidades da educação e beneficência que lhe foram concedidas pela bondade celeste. Ao desencarnar, por volta do ano 1450, quando ela desencarna, meado do século XV, ocupando uma posição de grande prestígio na corte, desceu a medonhas profundezas infernais, onde padeceu assédio de ferozes inimigos que não lhe perdoaram os débitos, delitos e deserções. Quando ela desencarnou, ela ficou numa região infernal sofrendo muito, por os inimigos perseguindo. Sofreu por mais de 100 anos, olha o que esse espírito sofreu, consecutivos nas trevas, conservando a mente parada nas ilusões que lhe eram próprias, voltando à carne por 4 vezes consecutivas, por intercessão de amigos no plano superior, em cruciantes problemas expiatórios, no decurso dos quais, na condição de mulher, embora abraçando os novos compromissos, experimentou pavorosos vexames e humilhações por parte dos homens sem escrúpulos que lhe asfixiavam todos os sonhos. Ela teve 4 reencarnações miseráveis, sofrendo, inclusive, por pressão de homens sobre elas. Silas conta que ela continuava ligada às sombras, porque a queda no abismo foi um longo curso e ninguém consegue emergir dessa situação de um salto. Desse modo, ela entrava pela porta do berço e a saída do túmulo, transportando consigo desajustes interiores que não podia sanar de um momento para outro. Olha, lá atrás, na época, a rainha Joana, ela já teve 4 reencarnações. Difícil, porque ela estava muito ligada às sombras, e isso não faz uma libertação fácil. Ela já teve 4. O socorro veio por meio do pagamento parcelado de suas dívidas. Ela estava pagando parcelado nessas reencarnações sofridas. Não obstante, mentalmente, ainda ligada aos planos inferiores, desfrutou da bênção do esquecimento temporário. Olha como a reencarnação é uma beleza, porque você momentaneamente esquece, temporariamente, aquele sofrimento. E reaproximou-se de credores reencarnados, com isso angariou preciosas forças. Teria ela melhorado? Silas afirma que de alguma maneira conseguiu melhoras, porque padeceu tremendos golpes no orgulho que trazia cristalizado do coração. Olha como é que André Luiz vai falando. É verdade que não conseguiu superar certas ocasiões a aversão instintiva diante de adversários, contrariando novas dívidas, como a de ter afogado uma criancinha que mal ensaiava os primeiros passos. Olha que ela teve um negócio desse, né? De modo a ferir a senhora da casa em que servia de ama para vingar-se das crueldades recebidas. Em uma das encarnações ela ainda faz isso. Matou uma criancinha para se vingar da senhora lá. Ela era atendida pelos benfeitores espirituais, mas não estava ainda interessada verdadeiramente na modificação anterior, até que há 30 anos,
Ela foi internada na Mansão da Paz. Olha, depois de 4 reencarnações, ela vai ser internada na Mansão da Paz. Uma instituição que pertence à cidade espiritual Nosso Lar. Isso está no livro Ação e Reação. Como no livro Ação e Reação não ocorre registrada essa história, foi lançado em 1957. Esse livro foi lançado em 57. Laudemira havia encerrado a penúltima existência no plano carnal, no início do século XX, tendo atravessado os longos padecimentos nas esferas de baixo nível, em que deve ter sacrificado uns 20 e tantos anos, quando aderiu à Mansão da Paz em estado terrível de demência. Depois, quando submetida à hipnose, lá foi submetida, revelou os fatos narrados acima, que consta naturalmente da ficha que ele define a personalidade nos arquivos do mundo espiritual. Como vemos, temos computadores de alta precisão que guardam os arquivos existenciais em todos os moradores da nossa colônia, Nosso Lar. Não somente o da Mansão da Paz. Você entendeu como é que eles têm os arquivos de todos os moradores que tem lá? Porque eles fazem regressão. E na regressão ele vai vendo toda a existência das pessoas. Em estado de vigília, acordado, Laudemira não se lembra de nada. Quando ela está agora encarnada com o nome Laudemira, não se lembra de nada, porque ainda se encontra mentalmente sintonizada com a inferioridade, mas ela esquece momentaneamente. Para se erguer-se moralmente, deve, na atual encarnação, receber os seus 5 antigos cúmplices. Ela veio a ficar grávida dos 5 cúmplices antigos, procurando reerguer os sentimentos na direção da luz. Abençoado e longo sacerdócio materno. Do seu êxito no presente dependerão as facilidades que espera recolher no futuro pela liberação definitiva das sombras. Para ela se libertar das sombras, olha, depois da 5ª reencarnação, ela vai receber esses 5. E com a luta dela naquela missão maternal, ela pode se libertar e ajudar aqueles 5 que era comparsa dela. Os erros, portanto, foram cometidos há pouco mais de 500 anos. Olha quantos anos ela ainda está se libertando de uma coisa de 500 anos atrás. Depois disso, 100 anos foram gastos nas profundezas das trevas, nas regiões abaixo da superfície terrestre, e continua hoje a repercutir em sua lenta recuperação. A partir da Mansão da Paz, esse caso é muito rico, e é riquíssimo, porque nos dá toda a trajetória de uma alma que busca de luz. Serve como exemplo para que possamos entender um pouco mais sobre os dramas à nossa volta e a nossa própria história como seres imortais. A história da Laudemira, a história de muitas pessoas em nossa volta e a própria história nossa também, casos parecidos. Instruídos para simplificar demais os casos que surgem quando o tratamento e orientação nos templos religiosos. Temos de ter em vista que as modificações das pessoas são lentas. Não se faz de um momento para outro para que se verifique, é preciso contar o tempo. Outro aspecto marcante desse caso é a vigilância e assistência das equipes espirituais. Olha que o André Luiz está chamando a atenção. Existem equipes espirituais e a vigilância. Existem essas regressões até no mundo espiritual. Esse caso já é a 5ª reencarnação dela. E sofrido, só nas trevas ficou 100 anos, você vê. Tudo porque estava aproveitando lá o reinado e fazendo as estripulias. A assistência das equipes espirituais a socorro da saúde humana. Vemos, nesse caso, uma parturiente comum, para a qual foi indicada a cesariana, mas para que não podia fazer a cirurgia, sendo imediatamente acionada a equipe espiritual do socorro. E o que se deu? Com alguns passes,
e a ação magnética desse extraordinário Silas, que era trabalhador lá da mansão, da paz do nosso lar, e vem ajudar ela, porque é ligado com ela, porque já conheceu ela e tratou ela lá. O trabalho de parto desenvolveu-se normalmente e ela ficou apta a receber os 3 filhos para perfazer o total de 5 com os quais está compromissada. Por que é tão importante para ela receber mais 3? São exatamente os seus piores inimigos. Por isso mesmo, ela vai aurir grandes benefícios com a sua luta, a sua função maternal. Se ela erguer o sentimento na direção da luz, nesse abençoado sacerdote materno, teremos conseguido vencer a parte mais negativa do ser. Vamos assim, ver assim, o valor que a espiritualidade dá à alma feminina, ao papel de mãe como educadora e como enobrecedora dos valores humanos. É importante estudar esse caso porque abre nosso entendimento para compreender os dramas complexos que envolvem grande parte das pessoas que nos procuram. Tá? Muitas vezes os mentores fazem tudo para trazê-lo ao templo, a fim de aproveitarem um pouco mais da oportunidade atual. Para receber orientação segura, correta, é preciso que orientadores passistas, doutrinadores ou esclarecedores, enfim, trabalhadores de boa vontade, estejam dispostos a colocar no coração a tarefa, a fim de que ajudar com desprendimento e bondade. Esse livro está no livro Ação e Reação, lá do Chico Xavier, que foi feito no ano 57. Esse assunto está no livro Ação e Reação, que é do Chico Xavier psicografado, que é do André Luiz, está da Federação da FEB, da Federação Espírita Brasileira, FEB. Você também vai encontrar detalhes desse caso, como eu li aqui para você, dos livros da Marlene Nobre. Marlene Nobre fez também um trabalho sobre André Luiz muito impressionante. Nos livros da Marlene Nobre, você vai encontrar na editora Federação da Folha Espírita. Lá pede para a editora, tem o livro. Esse caso mesmo tá no livro Passes como Curas Magnéticas. Você vai encontrar lá esse caso, Laudemiro, está na página 169 do livro da Marlene. E aí vale a pena também. A Marlene deixou um trabalho espetacular e ela era uma grande estudiosa do André Luiz. Eu, particularmente, aprendi muito com a Marlene. E tenho aprendido muito com André Luiz, com Chico Xavier e esses orientadores todos do Chico. Olha esse caso aí, do caso Laudemiro, que caso riquíssimo de informações. Até o próximo encontro. Um abraço bem forte para você, meu irmão. Até o próximo encontro nosso.